Tá começando mais um caranguejo atômico, um caranguejo atômico maravilhoso, Literário dessa vez. literário, mais um programa aqui na Bienal do Livro, na 15ª edição, 30 anos de Bienal, nesse espaço maravilhoso aqui do podcast, não é isso, Guilherme Gomes? É isso aí, obrigado a galera Leia já por tornar isso realidade, obrigado a todo mundo, obrado a Bienal Muito pelo obrigado, convite. Palmas para a Bienal e para o Leia já. E hoje eu tô que nem um apêndice, ou então como é que é? Uma amígdala, né? A amígdala. Que não serve pra muita coisa não, hoje eu tô nesse flow aqui. Ontem, eu disse que ontem, quando a gente começou o podcast, a gente tava falando sobre a Gamescom, tava com a galera aqui conversando sobre games, aí eu disse assim, pô, nesse assunto, eu sou o cara que não sabe nada, né? Então eu sou o burro da mesa e Guilherme é o cara inteligente, né? Porque nessas mesas de videocast sempre tem o burro e o inteligente, né? É. Então, nessa agora, aparentemente, o papéis jogo se virou. O Os jogo papéis se virou. Mas estamos aqui com um convidado. Sim. Um convidado Quem é você? muito bacana. Quem é você? Bom, para a galera que está assistindo, né? Meu nome é Lucas Felipe, eu sou escritor, né? Autor independente, roteirista Para também. essa câmera aqui, Lucas Felipe. Para essa aqui? Para essa aqui. Sou escritor, roteirista, né? Noveleiro em tempo integral também. E o podcast que a gente vai gravar hoje, né? O tema que a gente vai conversar hoje traz muito disso. A gente vai conversar pra caramba sobre novela, sobre essa instituição brasileira que a gente tem aí. E eu tô ansioso, tô empolgado. A gente vai, na verdade, falar sobre Vale Tudo, essa novela aí que tá na reta final. A gente quer saber quem matou Odete Roitman, a gente quer falar mal da Raquel, a gente quer falar mal da Fátima, quer falar mal do César Ribeiro, a gente quer falar mal desse povo todo, meter o pau nessa galera, entendeu? É isso que a gente quer. E a gente quer também tirar onda com o Guilherme, que não sabe nem quem é ninguém desse povo. Eu acho que eu parei em Kubanacan, velho. Ele parou em 2003. Não. Eu teve uma que durante o papo eu vou falar que eu tava operado e tive que assistir. E acabei gostando e tal, mas eu realmente não sou noveleiro, não assisti há muito tempo. Mas sabia que não é a primeira vez que esse ser humaninho está no Caranguejo Atômico? É verdade. Tirando as lives. Ele fez o nosso episódio spin-off de Friends. Exatamente, a gente passou 2 horas e meia falando de Friends. 2 horas e meia falando de Friends, quando saiu aquele reunion lá do Isso, da HBO. É, faz um tempão, cara. Paulo Silva de 2021. Na época, Sim. Não sei se é o teu ou teu. Vou tirar aqui o... Mas faz um tempão, cara. Inclusive, foi quando saiu o reunion, já mudou algumas coisas, né? O Chandler morreu. Aconteceu coisa pra caramba, o Chandler morreu. Eles ainda fizeram, tipo, um monte de coisa junto depois, né? É. O Matthew Perry lançou o livro dele antes de morrer. Pois é, velho. Engraçado, eu tava saindo do show do Evanescence aqui em Recife, quando eu abro o Instagram e olho, caramba, o Chandler morreu. Todo mundo em volta, assim, olhou pra mim, cara, por que você abriu isso agora? Você morgou a vibe boa do show. Acabou a felicidade de ver Evanescence aqui, porque você falou isso agora. Aí eu, táxi. Vai embora. Friends é uma novela com aplausos? Caramba, melhor definição de sitcom já feita por um brasileiro na história das histórias. Eu diria que Friends é não é. Toma lá da cá dos anos 90. Toma lá da cá. É o Sai de Baixo. Sai de Baixo. Tá mais pra Sai de Baixo do que pra Toma lá da cá. Total. Mas diga, Guilherme Gomes, você... Não, na verdade, vamos pro serviço. Você pode escutar o Caranguejo Atômico, Guilherme Gomes. Nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. O YouTube também tá o programa lá. E as redes sociais são... @Caranguejo Atômico Podcast, né? Que é no Instagram. Sim. E também no YouTube. Você bota lá Caranguejo Atômico, junta as letrinhas aí, Caranguejo Atômico, que você vai encontrar a gente lá no YouTube. Inclusive, fortalece lá, se inscreve, curta, compartilha lá o conteúdo que tá. Que o YouTube, né? A gente tá colocando agora todo o material do Caranguejo, o acervo do Caranguejo lá no YouTube. Também estamos investindo por lá, não é isso? É isso aí. E também é interessante mostrar o trabalho aqui do Lucas, né? Lucas também, que é muito ativo no Instagram. Lucas é escritor, né? Além de dramaturgo. Tá aqui os livros dele, né? A gente trouxe
Nesse é um momento maravilhoso de trazer isso, porque a gente está em plena Bienal, né? Sim, é verdade. União dos planetas, né? Fale um pouquinho aí dos seus trabalhos. Vamos lá. Eu escrevo muito romance, né? Eu acho que é a minha praia. Talvez por isso eu seja tão noveleiro. E tem também a coisa de... Eu gosto de escrever coisa, tipo, eu gosto de fantasiar dentro do cotidiano. Uhum. Então é por isso que é o meu tema principal. Eu estou num projeto de relançar os livros que eu escrevi. Eu tenho 5 livros publicados, né? O primeiro, que é 7 anos, que está aqui, foi publicado pela primeira vez em 2016 e muito romântico, que a gente está na semana de lançamento dele, inclusive. Foi publicado em 2022. E aí eu queria também fazer um parêntese aqui, que eu acho importante fazer, porque lá em 2021, logo que o Caranguejo entrou, né, que eu esbarrei no Caranguejo. Mas isso aqui só me lembra Faustão, velho. Quando ele mostrava a prateleirinha que tinha os CDs e os livros que estavam em alta, era os best-sellers do Faustão. É isso aí. Tô me sentindo nisso Mas agora. desculpa, é só um comentário. Não, e assim, eu vou fazer um parêntese super rápido, mas eu acho importante salientar que o meu primeiro contato com o Olar foi feito por intermédio da galera do Olar para Todos. Meu primeiro contato com o Caranguejo, na verdade, né? Foi feito por intermédio da galera do Olar para Todos. E aí, lá em 2021, eu publiquei o meu primeiro livro de fantasia. Sim. E o Caranguejo ajudou muito na divulgação, foi super bacana. Então, assim, dar um salve para essa galera daqui de Recife que está fazendo podcast, que está aí no ramo e não deixando a cultura da gente morrer e levando a gente para outros lugares também. Eu acho isso super incrível. Massa, total. Velho. Mas fala para mim aí qual é a tua relação com as novelas, né? Você falou que é noveleiro e tal. Como é que foi? Qual foi a primeira novela aí que tu lembra ter assistido? Então, minha relação com novela é uma coisa esquisita, né? Porque eu sou de 2001. E aí, basicamente, todas as minhas novelas favoritas são de antes disso. Mas uma que eu tenho muita memória mesmo, assim, eu acho que eu devia ter 4 para 5 anos. Teve a reprise de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo e eu tinha a memória da abertura. Eu não lembrava da novela, eu lembrava da abertura. E aí, logo em seguida, a primeira novela que eu lembro de ter assistido de fato foi Belíssima, do Silvio de Abreu. E nisso, fui vendo, era aquele negócio assim, novela é coisa de família, né? Então, a televisão tá sempre ligada, as pessoas estão assistindo. Minha mãe também sempre foi muito noveleira e meu pai assistia para reclamar da novela. Porque meu pai é aquela pessoa que assiste comentando, vai acontecer isso, vai acontecer não sei o quê. Meu pai é esse tipo de pessoa. E aí, tá assim, atrapalhando o futebol, né? Ele tá atrapalhando o futebol. Não, ele ainda era muito noveleiro. Hoje ele tá menos, mas ele era também, ele acompanhava. Minha mãe, ela pegava no jornal. Você que não sabe aí, jovem, que não é um jornal, um pedaço de papel. Não, tô brincando, não é possível. E tinha o resumo do episódio. Tinha o spoiler, tinha o resumo da semana, até hoje ainda tem. Eu quando ia cortar online, né? Eu quando ia cortar cabelo, tinha o jornal, ficava lendo. Minha mãe lia o resumo pra assistir a novela. Eu disse, pra que tu fazendo isso, pô? Falando de spoiler sem falar spoiler na época. Que não se chamava spoiler, era só o resumo. Era só sabendo o que era que ia acontecer no capítulo. É para você se programar para não perder aquele. Mas isso tem a ver com o formato. Claro. Novela é aquele negócio que, assim, são 200 capítulos, são 8 meses de novela no ar, e nem todo mundo vai assistir todos os capítulos. Principalmente, hoje a gente tem a facilidade do streaming, né? Antes a gente não tinha. Então, quando você perdia um capítulo, você tinha que recorrer ou a meios escusos da internet, ou você tinha que pagar, sei lá, uma assinatura da Globo.com para poder ver, ou você via no jornal que era que ia acontecer para se programar. Tal dia vai acontecer isso, tu tem que assistir nesse dia. Engraçado, eu não lembro de ter, tipo, DVD de novela. Não, chegou a ter, eu sei que tinha de minissérie, né? Tem. Tinha DVD, a Globo fez, a Globo fazia tiragens limitadas. Eu, inclusive, como bom colecionador que sou, tenho alguns lá em casa. Eles pegavam as novelas e editavam em compactos de, sei lá, 18, 20 horas e lançavam em 12, 14 DVDs. Caramba, velho. Aí o acervo da Globo, né? Porque a Globo, quando entrou para essa coisa dos streams e tal, ela veio com todo o acervo dela. Mas as novelas, elas têm esse formato compacto, porque são muitos episódios. Como é que o cara vai... a novela, desde a primeira novela, TV Tupi, o cara vai botar todas essas novelas até hoje, né? Então, eles não conseguem colocar tudo isso. E algumas novelas, inclusive a própria Vale Tudo, ela é meio compactada. Então você não tem todos os episódios. Exato. Né? É o que depois da pandemia começaram a fazer, tipo, reexibição, versão especial. Que é tipo. É isso. Sem filler. Exatamente. É tipo assistir Naruto sem filler. Tem um horário que eles colocaram agora depois do Jornal Hoje, que é basicamente passar a novela na íntegra, só que sem a encheção de linguiça. Então você perde menos do que não vale a pena ver de novo, que tem uma tesoura maior, ao mesmo tempo que você não vê aquelas coisas que atrasam a novela, de certa forma.
E aí... E cai pra mais ou menos quanto tempo? Sei lá, se tá a versão original foi Tipo 8. uma novela de Regina Duarte, por exemplo, que chorava assim, você perde bastante, velho. Uns 20 minutos aí de choro. Exatamente, e de grito também. De grito. Vamos supor assim, se uma novela foi exibida com 8 meses, essa versão especial reduz para quanto? É porque o que acontece? Dentro a janela de exibição de um Vale a Pena Ver de Novo e de uma edição especial é diferente do tempo de arte de uma novela normal. Então, uma novela das 6 e das 7, ela vai ter ali por volta de 30 a 40 minutos de tempo de arte, e uma novela das 9 hoje tem 50 minutos. Tá. Antes era um pouquinho menos, era 10 minutos a menos em cada um. Aí, nesse caso, quando a gente vai passar no Vale a Pena Ver de Novo ou numa edição especial, o que acontece é que o horário é maior. É 1 hora de tempo de arte que tem, então eles juntam capítulos além de compactar. Então, tem novela. Aí, tipo, a audiência também interfere muito. Teve caso de, por exemplo, Barriga de Aluguel teve 243 capítulos na exibição original. Teve uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo que ela passou em 90 capítulos. Então, assim, tem muita coisa que se corta e muita coisa que dá para ir medindo no tempo também. Isso, ao meu ver, assim, cara, eu tenho uma relação hoje com a novela. Vale Tudo, eu acho meio que ressignificou. Eu conheci o da Braga, que não era noveleiro. Não. Mas aí é que tá. Eu nunca fui noveleiro, eu não sou noveleiro. Eu acho que a última novela que eu assisti antes de estar agora assistindo Vale Tudo, sim, foi Coração de Estudante, velho. Então eu assisti. Essa eu lembro de assistir. Eu assisti o Clone, depois Coração de Estudante, e depois eu não assisti mais nenhuma novela. Somente eu não assisti amor. Caminho das Índias, essas novelas que eu lembro, o Avenida Brasil, eu não assisti, velho. Caminho das Índias eu assisti. Obviamente. Avenida Brasil não. Eu sei que tem Carminha, né? Tem. Que virou meme, a gente é atravessado porque, assim, é uma coisa muito forte, né? Então a gente é atravessado por esses personagens, a gente vê... Nazaré, Roque Santeiro. Nazaré, então eu nunca assisti Caminho do Destino, como Senhora do Destino, tem Nazaré Tedesco, né? Isso. Eu não assisti Senhora do Destino, mas eu sei quem é Nazaré Tedesco. Eu brinco sobre Nazaré Tedesco, então eu sei quando tem uma mulher que rouba filho ou empurra alguém da escada, eu digo, Nazaré Tedesco, eu sei. Então essa é a força da novela, sim, né? Total. Dentro da nossa cultura nacional. Mas uma coisa que me pegou muito, velho, na questão da novela, assim, mais recentemente, é porque eu vejo que com a inclusão dessas séries norte-americanas e agora dessa invasão também de séries de outros países, né? Que é massa, é legal, gente, eu adoro e tal. É bacana, eu sou a favor mesmo, a gente tem que consumir produtos também multiculturais e tudo mais. Fora do eixo Estados Unidos, né, Inglaterra. Exatamente, total. Mas a gente também tem que consumir produtos nossos e abraçar os nossos produtos. O que eu vejo é a galera hoje, naturalmente uma parte da galera, principalmente os jovens, assistindo novela coreana, achando que não está assistindo novela e desprezando a novela nacional, dizendo que a novela nacional é ruim e a novela coreana é boa. Aí eu fui ver, um dia desse despertou minha curiosidade, e aí eu fui ver, velho, a parada coreana lá, não lembro exatamente qual foi, nem vou dizer qual foi, se eu lembrasse, nem diria. Fui assistir, olhei aquilo ali e disse, não, peraí, isso aqui a gente faz melhor, velho. A gente exporta a novela há muitos anos, né? A gente exporta a novela para 195 países. Caramba, velho. Eu morei fora um tempo, velho, e eu vi essa força. Eu morei um tempo fora na Europa, velho, Romênia, a galera da Romênia e tal, não sei o quê. Todo mundo assistiu o Clone, falava de Murilo Benício, Garibaldi, né? A Casa das Sete Mulheres, o pessoal tava lá assistindo também. Eu tava passando lá, quando eu tava lá na Itália, o pessoal tava pegando Garibaldi, que é um personagem italiano, né? Tudo bem, é um personagem também brasileiro, histórico, né? Histórico brasileiro também, mas é um italiano que veio pro Brasil. A galera pegando o produto brasileiro, exportando para lá e passando lá em horário nobre, velho, na maior TV italiana. Eu não vou saber precisar em que país isso aconteceu, porque eu digo que eu escrevo porque eu sou ruim de memória. Mas teve um país no ato da exibição original de Escravizaura, isso lá pela década de 80, que fechou um estádio para exibir o último capítulo de Escravizaura. A Avenida Brasil, na Argentina. A galera foi um evento, exatamente, um evento mega. A galera assistindo a Avenida Brasil. Então, assim, quando eu vi
que o povo parou de assistir as novelas brasileiras para consumir a mesma coisa, só que de outro país, e colocando isso como se fosse um produto superior e hierarquicamente melhor. A novela é porcaria. Novela brasileira é porcaria. Eu vou assistir K-drama. Gente, é novela, tá? Você tá assistindo novela num outro formato, mais reduzido, enxuto, mas é novela, tá? É porque teve uma época que virou moda falar mal de novela. Eu acho que ali entre os anos 2000 acho que a década de 2010 em si. Eu acho que foi uma época que a novela perdeu a popularidade justamente por causa da ascensão da popularidade das séries de TV, mas virou um produto inferior para muita gente. E é engraçado, né? Porque eu lembro, assim, assisti muita novela, tá? Porque como qualquer brasileiro dos anos 90, nasci nos anos 90, eu peguei muita dessa cultura de, pô, vamos assistir o que tá passando na TV, Sim. ou no máximo ter uma TV a cabo ali para assistir uma programação mais diversa, né? Mas eu tenho toda essa cultura de parar para assistir, tá na hora da novela. Minha mãe tem isso até hoje, a hora da novela. A hora da novela e às vezes é a hora do personagem, né? Você não fala nem, tá na hora de ver a novela de Nazaré, tá na hora de ver Candinho. Sim, tipo, sim. É Brasil. E eu lembro de, tipo, a gente ter essa comparação de coisa, o que é melhor, o que é pior, por exemplo, com as novelas mexicanas, né? Novela mexicana é ruim, porque só tem gritaria, é mal dublada, e é melhor a brasileira, Camisa das Índias, ou qualquer coisa do tipo assim. E hoje eu percebo muito essa inversão de valores, digamos assim, no sentido de inversão de valor, o que é bom, o que é ruim, do que tá lá fora, ver um K-pop. Minha sogra, ela assiste, tipo, dezenas de K-pops por semana, tá ligado? Acaba um entre o outro, a gente não consegue ver qual é a diferença, assim, olhando de fora, logicamente. Quem assiste vê. K-drama, né? Tu vai assim, apanhar da galera. Tá falando K-pop, é K-drama. K-pop não, perdão. Tem as nomenclaturas que tu não pode errar, tu vai apanhar aí. É que nem quem chama capítulo de novela de episódio. Pô, pera aí. Não, é capítulo, é capítulo. Aí eu não... K-drama, né? Foi mal. Inclusive é errado falar dorama? Não sei, eu não sei. Pronto, dorama. É isso aí. E assim, a galera tende a falar mal de novela. Eu não assisto mais novela porque, pra mim, tá difícil assistir 8 episódios de uma série que eu tenho muito interesse e já é difícil assistir uma novela. De fato, minha zona de interesse foi para outro prisma, né? Outro prisma de exibição e tal. Mas eu não acho ruim, tá ligado? Eu acho bacana, tem o seu público e tal. Eu fico irritado quando quem assiste, sei lá, 17 temporadas de Grey's Anatomy e fala mal da novela. Se você botar pra ver, é ao mesmo tempo. Eu assisti Grey's Anatomy, centenas de episódios assim, e não falo mal. Mas eu acho que a gente tá indo por um caminho inverso, porque a gente está popularizando a novela. Hoje, as emissoras de TV que a gente tem estão democratizando o acesso à novela, né? Então, tem a novela para o público mais conservador e religioso, tem novela para criança, tem novela portuguesa, turca, fora a Globo, que produz aí um arsenal mais diverso, né? Mas, tipo, na época, pelo menos assim, no início dos anos 2000, tinha essa divisão também. Tinha. Flores Bela, eu lembro que era uma coisa mais tinha Floribela, tinha Rebelde, essas coisas. A Rebelde é lá de fora, né? Carrossel, né? Já teve Carrossel, Chiquititas. Sim. Tudo novela, né? E tudo novela. E aí, mas o que acontece? A gente veio experimentar isso anos 2000, aí nos anos 2010 a gente entrou nessa coisa de tipo, não vou ver novela. Só que, ultimamente, uma coisa que a gente tem visto é que, assim, novela é um produto de teor mercadológico muito forte. Novela vende pra caramba. Sim. Tá aí, vale tudo, o maior faturamento de audiência da Globo em muito tempo. E aí, assim, tem Netflix produzindo novela de 20 capítulos. Max produzindo novela de 40 capítulos. Eles sabem que o brasileiro gosta de novela. Sim. Então, agora, os próprios streamings estão fazendo esse caminho inverso de ir para a novela porque perceberam que é ali que está o sucesso. Aí tem a coisa de, não vamos chamar de novela, vamos chamar de melodrama. É novela. É novela. É renegar, né, o coisa. Mas assim, para o pessoal que não entende, eu acho que tu pode explicar, Lucas, bacana. Qual é a diferença de uma novela para uma série, por exemplo? Seriado, né? Pronto. Eu acho que a diferença principal está na linguagem e no formato. Uma série de TV de 10 episódios, ou aquelas anteriores que a gente tinha de 22 episódios por temporada, tem uma divisão muito, muito clara. Assim. Tem poucos arcos paralelos e tem um arco central que é feito para sustentar uma temporada inteira.
E os K-dramas têm a coisa de serem 17 episódios, e aí tem aquela linguagem que é super romântica. É o melodrama da novela, só que menor, mais reduzido. Sim. Eu acho que esse é o principal formato. E a novela em si, ela vem do folhetim francês do século XVII, que era publicado em revista, e você lia o capítulo e você tem que ler o próximo, e tem a coisa do gancho, e a gente absorveu essa linguagem cinematográfica de uns tempos para cá, mas eu acho que o formato segue sendo o mesmo. A gente tem coisas que, assim, meio que virou obrigatório da novela fazer pauta social. Então, em toda novela a gente vai encontrar um personagem que vai endereçar o alcoolismo, o preconceito, o racismo. A maternidade também é um tema muito forte das novelas brasileiras, mas a gente tem essa coisa de... São 200 capítulos. A Manuela Dias falou que escreveu que Vale Tudo equivaleu a 7 bíblias em número de páginas que ela escreveu. Caramba! Então, assim, são 173 capítulos de, sei lá, 40 páginas por capítulo. E aí tem essa coisa de você revezar os personagens. E aí tem aquela trama central que vai começar no primeiro capítulo e a grande virada vai vir no 100º, vai vir no penúltimo capítulo. Por Amor, que é a novela do Manuel Carlos, que é sobre a troca dos bebês, né, da mãe que troca o bebê com a filha. A troca dos bebês acontece no capítulo 57 e a revelação que os bebês foram trocados acontece para 2 personagens super aleatórios, mas a filha dela só descobre que o bebê foi trocado no gancho do penúltimo capítulo. E ainda assim, o Brasil inteiro parou para ver isso. Acompanharam 197 capítulos disso. Então eu acho que a novela brasileira tem essa coisa de... Pronto, o que eu acho que é o principal da novela em si, em todas as nacionalidades, falando das diversas nacionalidades, mas mais para o Brasil é que a gente é muito orgulhoso de ser brasileiro. E a gente gosta de se ver, a gente gosta de ver a nossa realidade, as nossas histórias. A gente gosta de ver rico sendo escroto, a gente gosta de ver vilão fazendo maldade. Eu acho que tem todo um combo de novela que a gente aprendeu a fazer e é por isso que a gente gosta tanto. É meio que a gente é educado com a novela, sabe? Eu acho isso incrível. Quando foi que mudou que a gente começou a falar mal da gente? Cara, eu vou te dizer que eu acho Netflix. que... eu vou até voltar e entrar em um outro assunto depois, mas só para pegar esse gancho do que tu falasse, eu acho que primeiro isso é um processo político, velho. Muito. Nos últimos anos a gente passou a retroceder algumas pautas e as novelas, por serem também um produto muito forte na Globo, né, e a Globo passou a ser também um inimigo muito forte de um campo político específico, ou seja, o campo político da extrema-direita, tá? Então vamos dar nome aos bois. E aí, por isso, as novelas também passaram a ser demonizadas, né? Porque passaram a abordar essas pautas sociais, Exato. então, né? Sobre a homossexualidade, né? Sobre como é que se diz? O protagonismo de pessoas negras e tal. Sim. Então passou a ser também essa coisa da lacração muito antes da lacração Exato. geek. As novelas já sofriam aqui no Brasil essa coisa da lacração, né? Quem não lembra, né, da coisa do beijo, né, gay lá entre 2 personagens de uma Lá em novela. Amor à Eu Vida. acho que eu vou lembrar, deixa eu tentar. Félix. Félix. Acertei. Nossa, isso foi uma parada E assim. tem um rolê muito engraçado que, Eu tipo... não sou tão incompetente assim nesse episódio, tá vendo? Lá em 2005, quando a Glória Pérez fez América, tinha o personagem do Bruno Galhaço, que era homossexual, ele tinha uma relação com o personagem do Heron Cordeiro, e foram gravadas várias versões de Um Beijo para acontecer no último capítulo, que foi exibido lá em 2006. E aí tava tudo certo para acontecer, teve uma aprovação aí da galera, e aí quando chegou na hora do capítulo foi cortado. E aí não passou. Foi uma frustração gigante para a galera que estava acompanhando na época. E só em 2000... A gente começou a fazer novela em 1950. O primeiro beijo lésbico a ser exibido numa telenovela foi em 2011, em Amor e Revolução, do SBT. E eu acho que o primeiro beijo entre 2 homens foi em Amor à Vida, em 2014, do Valci Carrasco. Então, assim, tem uma coisa... E aí, isso é uma coisa que eu acho curiosa. A gente não começou a falar sobre essas pautas agora. A gente está falando sobre isso desde lá atrás. Em 1981, eu acho, eu posso estar errando o ano, a Glória Pérez foi para a Manchete porque ela queria fazer uma novela que a protagonista fazia um pacto com a pombagira.
E ela tinha entregue Barriga de Aluguel pra Globo, e a Globo disse, a gente não vai fazer essa novela porque isso é uma loucura. A gente não vai falar de Barriga de Aluguel, isso nem existe. E aí, 10 anos depois, houve a sinopse de Barriga de Aluguel. Em 1995, em Explode Coração, tinha a Sarita, que era uma personagem transexual, que foi super bem aceita pelo público. Então teve essa coisa do público ir ficando mais conservador. Com Não, o passar do tempo. porque é do contexto social, entendeu? Isso, então, sim. o contexto político-social vai influenciar nessa visão. E aí, obviamente, toda essa questão econômica, né? Também de você estar vindo com os streams e com essa investida das séries e tal, né? De um novo formato, né? Aí HBO veio, a TV a cabo primeiro, depois os streams e tal. Tudo isso, esses flancos, né? Foram enfraquecendo, digamos assim, a visão, a ideia, né? Popular de que a novela não é uma parada legal e de que a gente não é bacana ver novela, tá ligado? Mas que bom que a gente tá mudando isso, né? Exatamente. Mas, de uma certa forma, isso é um mito. Por quê? Porque Vale Tudo tá aí para provar, né? A novela de maior, em números, a novela de maior faturamento na história, né? 134, eu tava vendo, 134 milhões de pessoas. Ao vivo? Ao vivo. Passando na TV aberta, Passando ao vivo, na TV não aberta. é tipo Globoplay. Não. Isso a gente desconsiderando as pessoas que estão assistindo no Globoplay. Um dado muito interessante é que, tipo, a principal projeção de Ibope, pelo menos para a Globo, né? O Ibope que a Globo usa para calcular, é o de São Paulo, é o da Grande São Paulo. Um ponto no Ibope em 2012, que foi o ano de Avenida Brasil, simbolizava cerca de 60 mil pessoas. Aliás, 60 mil domicílios. Um ponto eram 60 mil domicílios em 2012. O recorde de audiência de Avenida Brasil foi de 51 pontos, o que deu aí um total de, sei lá, 1.800.000 pessoas só em São Paulo assistindo a Avenida Brasil. Vale Tudo, e com os anos, todo ano muda o número de medição de pessoas por ponto. Então, assim, vai aumentando. Em 2012, eram 60 mil domicílios e 1 ponto de audiência. Esse ano, o ano de Vale Tudo, são 77 mil domicílios por ponto de audiência. O recorde de audiência de Vale Tudo foi 31 pontos, que foi o capítulo de segunda-feira, né? Que a Odete morreu. E aí a gente pensa assim, de 52 em Avenida Brasil para 31, a audiência caiu. As pessoas não estão assistindo novela. Não, tem mais gente assistindo novela. Foram 1.800.000 pessoas em São Paulo assistindo Avenida Brasil e foram 2 milhões de pessoas na segunda-feira assistindo Odete Ser Morta no Copacabana Palace, só em São Paulo. E isso, assim, com essa metragem tradicional do Ibope, inclusive que muita gente questiona. Porque hoje você tem outras maneiras de assistir e outras formas de se consumir o produto, né? Muita gente, por exemplo, eu não assisto na TV aberta. Eu, quando vou assistir com minha esposa e tal, a gente assiste pelo Globoplay. Sintoniza e vai assistir o episódio depois. Então, assim, muita gente deve fazer isso também. Sim, com certeza. Que é a prova de que, é uma galera que deve estar vendo muito maior. Eu estava vendo um número que 134 milhões de pessoas no Brasil acompanham a novela, né? E a novela fatura muito, não só pelas publicidades que você tem, né? Que uma das formas de monetização, né, das novelas é a propaganda que tem naquele horário. Solo. Eita, não pode falar, né? Foi mal, pessoal. É a propaganda que você vincula naquele horário. Mas hoje as novelas estão fazendo uma propaganda muito mais agressiva, que é a propaganda de inserção dentro da história, velho. Cara, assim... Que é bad, eu não gosto. Eu também. Você me mostrou uma vez fazendo propaganda de um coach específico, não vou falar mal nem bem, mas não soa tão orgânico, né? Não. Eu lembro que em série não é legal, por exemplo, não é legal. Tá lá, sei lá, coisa de investigação, aí abre um notebook e aí claramente tem a logo daquela marca ali, ou então tá tomando um refrigerante, comendo um salgadinho, aí dá aquele foco na marca. Parece ser mais orgânico, assim, né? A inserção mais maluca que eu vi foi que, assim, na pandemia a gente viu muita novela ser reprisada, né? Nos horários nobres. E em Império, obviamente, os anunciantes da reprise não eram os mesmos da versão original. O que foi que eles fizeram? Eles inseriram com CGI os merchans dentro da novela. E aí, assim, foi uma coisa mais orgânica, porque era tipo, os personagens estavam aqui conversando na mesa e do nada tinha uma devassa... Eita, perdão, falei mal. Do nada tinha uma cerveja. É uma personagem que é muito ruim. Do nada tinha uma cerveja aqui no meio. Então, assim, loucura. Mas fizeram isso, sabe?
Eu falei. Ficou bom? Ficou super natural, assim, foi um CGI muito bem feito, os personagens estavam aqui conversando na mesa do bar e a cerveja estava lá, só que essa cerveja não existia na exibição original, sabe? Agora, tem umas, assim, que são de muito mau tom, assim, porque, por exemplo, tem uma personagem em Vale Tudo, que é uma personagem que ela é alcoolista, né? E aí eles fazem propaganda lá de uma empresa muito conhecida que faz entrega de bebidas. Teve um capítulo que foi tipo assim, teve uma cena dela e duas cenas depois tava chegando um entregador para fazer uma festa pra galera. Nossa, velho. Tá ligado? Assim, tem umas inserções assim que são bizarras, assim. Teve inclusive que o cara recita claramente a propaganda, tá ligado? Tem um carro mesmo, um carro famoso, elétrico, que o cara vai lá do lado de fora e, pô, você já viu o carro não sei o que, conversando com outro personagem. Não, e o carro faz isso, não sei o que lá. Cara, é bizarro, assim. Teve uma novela que foi a última novela que o Guilherme assistiu, né, pela conversa que a gente teve antes. Deus salve o que fez uma publi e era uma novela medieval. Como? Eu acho sensacional. Para mim, é a publi mais sensacional do mundo. Do carro elétrico. Facas de churrasco. Foi uma publi de uma empresa de perfumaria muito específica e muito famosa aqui no Brasil. Só que o nome foi muito sensacional. Eu achei muito engraçado quando isso aconteceu. Porque, tipo, era uma novela medieval e aí os personagens eles iam comprar essências nesse fabricante. Tá. E esse fabricante é uma pessoa específica, tipo, tem um nome para a pessoa que faz isso, só que esse nome é meio que o nome da marca. Entendi. E aí, tipo, teve essa publi lá. Essa pessoa foi encomendar uma essência que tinha o nome de um perfume dessa marca. Então, assim, tipo, eu achei uma sacada inteligente. Aí foi eu achei legal. Uma sacada super inteligente, mas eu olhei assim, tem que pagar, né? Tem que pagar a novela. Inclusive, foi a última novela que eu assisti, porque eu tava operado de desvio de septo. E aí eu ainda morava com meus pais nessa época, eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, tá tudo paralisado, né? E aí eu tive a cultura de, tipo, jantava e ficava no sofá com minha mãe. E antigamente, tipo, antes disso, na verdade, eu ia pro quarto jogar ou qualquer coisa do tipo, não tava podendo ver muita tela e tal, que incomodava um pouco, né? Ainda tava com tudo inchado e tal. Enfim. E aí eu parei pra assistir, né? E curti, cara. E curti. Eu lembro que você falou muito mal dessa novela na época, porque parecia forçado, low budget. Mas, cara, eu achei a tentativa muito válida. Velho, eu tenho um comentário muito bom para fazer sobre essa novela. Muito válido, ao ponto de eu começar realmente a gostar e acompanhar. Era a Bruna Marquezine, né? E Marina Rui Barbosa. A briga de dois reinos, assim, e pegou muito a época lá de Game of Thrones, que tava em ascensão. O hype de Game of Thrones. O hype. E aí tem aquela coisa da briga das casas, dos reinos e o romancezinho e tal. E eu lembro de viajar com a família de uma ex-namorada minha e a galera lá, tudo fazendo churrasco, tudo. Eu disse, só um minutinho que eu vou ali. Não, vai fazer o quê? Não, eu vou ali resolver um negócio. Vou dar uma espiada. Vou ali rapidinho. E aí ligava pra assistir o capítulo da novela. Foi a última vez que eu tive esse fenômeno de parar pra assistir. Velho, mesmo, uma parada que eu acho interessante. Inclusive qualquer coisa ao vivo, tipo, vou parar pra assistir ao vivo, porque isso está acontecendo ao vivo. Uma coisa, velho, que... duas, na verdade, que eu acho interessante. A primeira que eu acho sensacional, que a gente deveria dar valor, na verdade, é que muita gente fala de qualidade, mas, cara, você imagina você fazer uma parada de 8 meses aí, tantos capítulos, e você segurar a audiência como eles seguram ao longo de tantos meses assim, né, cara? Episódios diários, velho. Por isso... Tem um dia na semana só, que é o domingo, que não tem episódio. É de segunda a sábado, velho. Por isso que me impressiona muito, porque assim, a gente tá cada dia mais rumando pra essa coisa de descartável. Assisto Endorfina, descarta. Assisto Endorfina, descarta. A rede social tá aí pra provar, né? Inclusive, @caranguejoatômico.com. Não, você precisa @caranguejoatômico.com não. @caranguejoatômico podcast. Foi mal, pessoal. Muitos dias de Bienal já. E você precisa ver a novela. A novela é um produto que, assim, por mais que seja uma coisa de eles a cada 2 capítulos eles precisam reiterar alguma coisa, porque quem não viu precisa ver de novo. Ainda assim, você precisa ficar com aquilo por alguns meses para poder ver o desfecho das coisas, entendeu? Sim. Um comentário, e aí, só pra gente finalizar, e voltando naquele gancho de tipo, o que é que a gente faz de diferente de novela, é que assim, novela aqui no Brasil é obra aberta.
Então, assim, a novela Ela é começa... mutável, né? Ela é mutável, ela começa com... E eu acho isso de uma generosidade muito grande de quem está escrevendo. Porque é uma pessoa E dificuldade, né? E dificuldade. É uma pessoa que se isola por um ano da vida dela com um computador, uma equipe de, às vezes, 3, 4 pessoas. Mas assim, isso é muito... Porque ainda é uma obra muito mercadológica para Concordo. TV. Lida com assinantes, não, com patrocínios e tal. Mas às vezes é uma não coisa é meio que... covarde, não? Porque a ideia original não vai pra tela? Eu acho que não necessariamente, porque se a gente for parar para olhar por um viés de que, tipo, eu tô criando uma obra aqui e eu acho que vai funcionar dessa maneira. Eu acho que vai funcionar. Eu escrevo uma sinopse de 100 páginas querendo que a trama siga esse curso. Só que eu tô aqui escrevendo o capítulo da novela e isso aqui não vai render. Isso aqui não tá bom. A novela depende de ator e de direção. Esses dois atores não deram química. Esse casal não vai funcionar. Eu vou insistir nesse... Eu tenho 80 capítulos para mudar isso. Eu não gostei desse casal e eu acho que vai funcionar melhor dessa forma. Eu vou deixar até o final? Eu comparo com série, porque série, apesar de uma ideia... A gente falou bastante disso no episódio do Friends, Sim. de Rachel e Joey, né? Aquela temporada, spoiler de Friends, de uma série de 95. Que não deu química, né? Esses dois personagens e tal. E infelizmente eu gosto desse plot. A temporada foi ao ar. Eles mudaram na outra temporada. E tal. E a lógica continua a mesma, só que como o formato é diferente, eles mudam na outra temporada. Mas eles vão mudar também, tá ligado? Mas assim, é uma coisa que se muda muito mais rápido, né? Qual é o gap entre gravar e ser exibido? Enorme. Na novela, sério? Pegando um exemplo de hoje, é porque eu acho que quando quando a frente de capítulos escrita tá muito grande, é mais difícil de mudar. Por exemplo, a próxima novela das 9 que vai estrear, ela já tá com 80 capítulos escritos, ela estreia, sei lá, daqui 2 semanas e tem 20 capítulos gravados. Tá. Então você vai ter o trabalho de revisar 50 capítulos que já estão prontos, escrever os próximos e aí a galera vai ter que remodelar isso para poder fazer. Então é uma coisa que demora 1 mês, 2 meses pra gente ver no ar. Entendi. Pra ver essas mudanças pra ver essas tramas, mudanças né? acontecerem. Tu tem noção do ponto de vista do cara, pô, sou roteirista, tu é um roteirista também, um dramaturgo. Tem a dimensão do trabalho hércules, velho, que é isso, velho. O cara... Minimamente, né? Cara, isso Porque é um recentemente, trabalho absurdo, inclusive, a indicação pra galera aí, a gente tá no podcast um audiodrama, Sinuca de Bico. Saiu o primeiro episódio. Espetacular. O segundo episódio tá melhor e o terceiro já tá muito bom. O segundo, o terceiro tá escrito. E a gente teve que fazer sugestões, modificações no teu roteiro, porque a gente achou que poderia funcionar. Sim, né? sim. Ouçam Sinuca de Bico, galera. Imaginando assim, caramba, velho, vou ter que mudar isso pra funcionar isso. Imagina uma escala televisiva, industrial. Né? Industrial. Pronto, o rolê de... Pronto, Deus salve o rei. Só pra gente fechar essa parte. Sim, que a galera quer que a gente fale de Vale Tudo, né? Mas só falando sobre Deus salve o rei pra gente finalizar isso, era uma novela que tinha uma sinopse que basicamente falava sobre a guerra entre 2 reinos. Só que e aí? O que é que tá acontecendo? Cadê? Qual é a trama que eu tô assistindo? Isso começou a impactar o público e a galera e a Globo percebeu, tem essa dificuldade aqui. E aí Bruna Marquezine sofreu muita crítica na primeira metade da novela porque a ideia era que a personagem fosse fria, apática. Era da personagem. Só que acharam que ela tava robótica. Eu particularmente acho a interpretação dela excelente nessa novela. Mas o que foi que fizeram? Houve um trabalho de preparação para mudar isso, para corrigir isso. Ao mesmo tempo em que trouxeram o Ricardo Linhares, que é um supervisor de texto muito conhecido dentro da Globo, para poder dar um rumo. O que foi que aconteceu? Ele entrou na novela e disse, a gente vai fazer vai colocar uma peste aqui dentro dessa novela, a gente vai matar esses personagens que não têm função. A gente vai fazer com que a mocinha e a vilã virem irmãs. A gente vai apostar na fantasia, vamos meter essa bruxa aqui, que tem milhares de anos, e vamos fazer essa novela acontecer. Virou um sucesso, a novela melhorou em qualidade e a Bruna Marquezine, que era a parte mais criticada da novela, terminou sendo a mais elogiada, mas infelizmente ela disse que essa novela traumatizou tanto ela que ela não pretende mais fazer novela. Sim. Ela prefere fazer Besouro Azul. Não, mas ela fez Amor da Minha Vida na Disney Plus, que é espetacular. Não tenho referência. Eu ainda não assisti. Mas aí é isso, tipo, é esse nível de coisa, é esse tamanho de coisa que você precisa fazer. É absurdo, assim, é um trabalho, velho, que a gente tem que valorizar mesmo, sabe? Eu entrei em contato com isso quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam justamente nesse movimento, né? E eu disse, não, vou assistir, vale tudo, e vou... Na época, minha mãe disse assim também, quando estava iniciando, minha mãe mandou para mim, porque o primeiro Vale Tudo, eu lembro de ter assistido, eu acho que na Vale a Pena Ver de Novo, algum tempo atrás, quando eu era pequenininho, eu acho que com minha avó e tal, então tem uma certa memória afetiva por trás também.
E aí eu disse, não, vou assistir esse remake. E aí eu chamei minha esposa para assistir, e aí veio essa coisa bacana, que é uma parada que tem, que é uma parada que tem da 20, que é uma parada que tem das novelas, tá ligado? Que é esse senso também de comunidade, né? Que a gente para assistir junto e tudo Sim. mais. E que, claro, tem nas séries também, mas a novela transfere pra uma parada macro, né, velho? É. Que a galera se junta na rua, velho. A pra galera assistir. fala de novela no supermercado, ligado? pô. Pois é, se junta, parece Rapaz, torcida, você velho. viu tal personagem? Tem ator que apanha na rua. E aí- O Brasil tinha isso. Brasil E aí é eu- engraçado. Dan comecei- Stuba apanhava porque ele era vilão, né? Batia na... Débora Seco apanhou com guarda-chuva no supermercado. Não, a Celina Velho. agora nessa novela, tu viu que ela foi Sim, hostilizada, né? ela tava fazendo um ensaio fotográfico, velho. Pois é. E aí, véi, Ela fazia uma vilã chegamos- e... Não, ela tá fazendo, foi agora. Foi agora em Vale Tá. Tudo, tipo, a personagem dela cometeu um erro lá. E aí, tipo, a galera, mas por que você fez isso? Ela, gente, eu não escrevo a novela, eu atuo. Mas tá certo, né? Porque não é vale tudo. Ah! Ela chegou com a joelhada voadora nela, né? Novela mexicana, né? Vale tudo. E aí a gente chega em Vale Tudo, né? Eu tô assistindo a novela, tô gostando da novela, tô curtindo, tá prendendo a atenção, tem suas falhas, seus defeitos. Tem. Muita gente tá criticando, mas aí eu queria saber de tu, assim, velho, o que é que tu tá achando de Vale Tudo e quem matou o Death Reutemann, na tua opinião, Pode velho? falar aí que eu não... Eu acho que Vale Tudo, esse remake de Vale Tudo é mais aproveitado quando a gente vê ele como uma nova novela. Eu digo isso porque eu já vi a Vale Tudo original 3 vezes. Eu vi o compacto do DVD, vi uma vez na íntegra, e antes do remake, eu terminei de rever a original uma semana antes da estreia do remake. Então eu emendei Vale Tudo com Vale Tudo. Então, assim... Tipo eu assistindo The Office 11 isso, vezes, tá ligado? Aí, tipo, é um trabalho de adaptação. Você está trazendo a novela para os dias de hoje, mas, assim, uma coisa que a Manuela Dias está fazendo, que é o que mais está sendo criticado, e não isento das críticas, porque, assim, você tem que dar a sua cara a tapa para fazer a sua versão do negócio, é que ela está fazendo a novela dela. É inspirada na Vale Tudo de Agnaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassé, mas não é Vale Tudo. É a Vale Tudo ela pegou a base, ela pegou Raquel e Fátima, pegou os personagens que estavam ali no entorno, manipulou do jeito que funcionaria para ela contar a história dela, e ela tá fazendo a novela dela. Nesse ponto de vista, você aproveita Vale Tudo, porque Vale Tudo é divertida. Vale Tudo é engraçada de assistir, é curiosa, é interessante e tal, mas quando você compara com a versão original, assim, é difícil. É difícil. É a novela das novelas, e é um remake que é bom, mas que alcançaria todo o potencial se aproveitasse melhor o material original. Porque a gente sai de mudanças que são... E aí, spoiler para quem não viu a Vale Tudo original. Vai ver. Vai ver. 88, mas, assim, pô. tipo, exatamente, 88. Só que, assim, são tramas sensacionais que a gente tinha na Vale Tudo. A Vale Tudo original falava muito de Brasil. E eu acho que é por isso que é uma novela tão icônica. É uma novela que, se você assistir hoje, a única coisa que muda é que não tinha telefone e que a moeda em vigor no Brasil era outra. Porque os dilemas morais e éticos são espetaculares, são os mesmos. E assim, a gente pega duas pessoas, mãe e filha, a gente traz para o contexto familiar, que decidem se digladiar nesse Brasil e mostrar se vale a pena ser honesto no Brasil para poder crescer na vida. Se dá para crescer na vida sendo honesto e se dá para crescer na vida sendo mau caráter. E a gente tem um núcleo de super ricos que traduz isso dentro da novela. Esse remake esvaziou um pouco essa pauta em detrimento da trama de mãe e filha, mas eu acho que foi para um lugar de ser uma novela mais jovem, então a gente está lidando com mais romance. E aí, essa trama é política demais. Vamos subtrair isso, vamos fazer outra coisa. Tipo, na Vale Tudo original, a personagem da Regina Duarte, e eu preciso falar isso, porque, assim, é uma interpretação espetacular. É espetacular, assim, a Regina Duarte teve lá seu momento, mas é um dos grandes nomes. Teve lá seu pum do palhaço, teve lá, mas assim, não deixa de ser uma das maiores intérpretes da nossa teledramaturgia, assim, paga um pau, porque é espetacular. O que ela faz é espetacular. E assim, a novela trazia isso, era todo mundo querendo se dar bem a qualquer custo, só que a gente falava do conflito do patrão e do empregado, a gente não falava só de, eu vou chantagear você para isso, não, era patrão e empregado, era secretário executivo e diretor de empresa, era, tipo, a Vale Tudo original tinha um plot que literalmente a empresa aérea da Odete Reutemann queria colocar uma linha aérea numa cidadezinha do interior do Brasil, porque estava de conchavo político com um cara que ia sair candidato a deputado, pô.
Isso é uma trama que rende 2 semanas de novela. Tipo assim, é uma coisa que a Manuela Dias deixou de lado. A mala, né? O próprio lance da mala lá, eu mala de achei dólares. que, pô, foi muito diferente, velho, nessa novela. Né? Não, e o rolê e a mala de dólares é muito sensacional. Uma coisa que tem dentro de Vale Tudo é que Vale Tudo é uma novela de mini-novelas. Então, assim, tem o plot central, mas são vários mini-plots que vão render na novela. O rolê da maionese, e aí eu vou só fazer um parêntese muito rápido, que é uma história engraçada. O Agnaldo Silva, que é colaborador do Gilberto Braga na versão original, coautor, na verdade, ele disse que era assim, o Gilberto Braga, ele escrevia a madrugada inteira e ia dormir de manhã e só atendia ele às 4 da tarde. Sim. E aí ele terminou de escrever um bloco de Vale Tudo e deixou lá que a Odete ia envenenar a maionese. Aí ele mandou o bloco de capítulos para casa do Agnaldo Silva com um bilhetinho dizendo, te vira aí com a maionese. E ele teve que fazer o plot da maionese render 3, 4, 5 capítulos de novela. E assim, é muito interessante, porque e aí a gente tem o Brasil nisso. É a Odete envenenando metade do Rio de Janeiro para poder acabar com a imagem da Raquel. Acabar com a imagem da Raquel. E ela diz assim, não, é pobre. Quem come maionese? Se a pessoa tá comendo maionese. Ela fala que se a pessoa comeu a maionese e tá com a imunidade baixa, o problema é dela, porque devia estar com a imunidade melhor. É isso. Né? Uma maionese matar, né? Mas a Odete, a pessoa pode morrer. Ela que deveria estar com a imunidade melhor, né? Está se cuidando mais. Assim, e aí só para finalizar a pergunta que você fez, eu gosto de assistir Vale Tudo, mas eu tenho um problema seríssimo com ela, que foi assim, a Manuela Dias disse numa entrevista, e eu achei essa opinião super equivocada, mas ela disse que para chegar na original, você precisa macular o original. Não foi com essas palavras, mas ela disse algo perto disso. Para chegar perto da original, você tem que quebrar o paradigma da original. Só que ela quebrou alguns paradigmas de maneiras muito erradas, né? Então, assim, ela esvaziou, eu acho que algumas discussões do original, né? Eu acho que uma das coisas, assim, é que a novela, ela tem a versão da Manuela Dias, ela tem uma parada muito neoliberal, assim, muito. De que basta você querer que no outro dia você consegue, é só você ter um sorriso no rosto. Porque, assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É quase isso, assim, tá ligado? É um discurso meio coach, assim, em alguns momentos, sabe? A personagem Raquel, que é a personagem principal, que é vivida pela Thaís Araújo, que tá muito bem, inclusive, muito, né? Defendida brilhantemente. Eu acho ela brilhante, assim. Ela tem essa filha chamada Maria de Fátima, que quer subir na vida a qualquer custo, odeia ser pobre, e aí ela se aventura para tentar ser nessa versão da novela, que traduz os tempos atuais, ela tenta ser uma blogueira, influenciadora, e casar com um homem rico, e aí ela se mistura com a família Reutemann, né? Ela casa lá com um filho lá, com Afonso Reutemann, que é o filho de Odete Reutemann, que é uma bilionária, uma mulher riquíssima, e é a grande vilã da história, e talvez seja a grande vilã da história da teledramaturgia brasileira. Ela é a vilã das vilãs. A vilã mor, né? Da teledramaturgia brasileira. Essa mulher é uma mulher terrível, assim. Que é vivido pela Débora Bloch. A Raquel, ela é uma personagem que ela tem altos e baixos. Na original, ela consegue através do trabalho dela, porque ela tem essa coisa. O dilema é o seguinte, ela, através da honestidade, ela chega lá. Sim, entendi. No original, quando ela chega lá, o original respeita essa trajetória, ela chega lá, ela abre o negócio dela de franquias e tal, não sei o quê. Ela é uma grande empresária. Ela é uma grande empresária e ela se estabelece. Nessa versão, ela chega lá, mas ela leva uma rasteira e ela volta a vender sanduíche na praia. E ela volta a ser uma... Do dia pra noite, ela perde tudo. E aí, na semana, 3 dias depois... Foi 3 capítulos depois. 3 capítulos depois, ela enriquece de novo, assim, tipo, vendendo... não, é só sorrir e voltar a vender sanduíche na praia, sorrir. Ou seja, despreza completamente uma questão emocional que uma pessoa que chegou lá, que tomou uma rasteira dessa, vai sofrer. A principal rival foi que deu a rasteira nela, né? Numa jogada lá, ela dá uma rasteira em Raquel e Raquel volta a vender sanduíche. Raquel. Não, outra Raquel. Não. É uma outra Raquel. Então, assim, tem umas mensagens assim que realmente esvazia todo o contexto, fica uma coisa meio artificial, né, em muitos momentos. Parece que ela tá... Que tipo, quando que ela fez assim, ela pensou, não, eu vou fazer esse mini arco aqui para poder a novela continuar
pra frente, só que, tipo, nada tem desenvolvimento. E essa coisa da Raquel, eu realmente acho que é um problema estrutural fortíssimo na novela, porque, assim, é a ascensão de uma personagem que ela chega lá, ela fica, e é espetacular, porque ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher de negócios. A Raquel do remake de 2025, ela ficou milionária, só que ela fez um monte de empréstimo, aí ela ficou milionária, só que aí depois que ela ficou milionária, ela ainda assim ficou toda endividada, mesmo ela virando, mesmo uma multimilionária virando sócia dela, ela continuou cheia de dívida, aí chegou num ponto da vida dela em que, assim, porque arrendaram a empresa, tipo, porque aí teve que demitir todo mundo e a empresa fechou, faliu, o namorado dela foi preso, ela não tinha 100 mil para pagar de fiança, e ela ficou pobre e precisou vender sanduíche na praia de novo. Então, assim, é uma loucura. Mas vamos falar de quem matou a Odete Roitman? Vamos falar de quem matou a Odete Roitman. E antes de mais nada, só queria complementar aqui que Audálio, né, que é o grande amigo de Raquel, Audálio não serve pra nada, né, cara? Que personagem inútil, né? Então, é Matheus Nastegali que interpreta ele. Eu acho também que tem alguns personagens ali, grandes atores fazendo, que tem um certo desperdício ali, e né? isso é muito triste porque o Pedro Paulo Rangel, que fazia o Poliana de 88, era literalmente o braço direito da Raquel. Ele era também um empresário muito esperto. O bar era dele, ele já tinha essa visão comercial, e aí a Raquel ia para conferências gastronômicas em Frankfurt, na Alemanha, e ele tocava os negócios daqui. E aí ele tinha toda uma trama amorosa com com a Marieta, que é essa funcionária da Não tem nada disso, velho. Não. E aí mudaram também a trama romântica dele por causa do plot da sexualidade, que foi abordado com a profundidade de um pires. É muito ruim aquilo ali, velho. E assim, tipo, ele é assexual, né? Ou seja, é uma pessoa que ele não tem atração não sexual, tem atração sexual por outras pessoas. E aí ele encontra um par romântico, uma namorada que também é assexual. E aí que também é assexual, convenientemente assim. Ela diz assim: ah, você também é assexual, eu também sou. E aí eles ficam juntos, assim. É uma coisa altamente artificial, assim. Na versão original, o par do Poliana era uma secretária da TCA que entrava para substituir a Odeide e era virgem. Aí ficavam ele e o Jarbas, que não era marido da Consuelo, era irmão da Consuelo, disputando quem ia tirar a virgindade dela. Sim. Na versão original. E esse plot da Consuelo também é ridículo, né? Esse plot da Consuelo da coisa é bem ridículo também. É horrível, porque a Consuelo, ela implica o tempo todo com o casamento do filho, porque o casamento é um namoro do filho, que tá namorando a mulher mais velha, que é amiga dela. E aí, isso demora, assim, semanas, assim, nesse plot. Foi um mês de novela pra de uma hora pra outra. Num episódio, tá resolvido, tá tudo certo, virou amigo, enfim. Mas, vamos lá, qual é o teu palpite aí pra quem matou Odete Roitman? Então, eu vou revelar aqui em primeira mão, porque eu tô em três... Não é o mesmo do original, não? Não. Mudou? Não. Na original. E aí, só um contexto rápido, quem matava Odete Roitman na original era a Leila, vivida pela Cássia Kiss. Cabeleireira Leila. Coisa que foi suprimida dessa versão original também. A Maria de Fátima tinha um caso com o Marco Aurélio, que é o personagem do Alexandre Nero nessa versão, e aí a Leila descobria que eles eram amantes, ia surpreender ele, achava que estava surpreendendo ele com a amante, atirava para matar a Fátima e matava a Odete. Nesse remake, dadas as circunstâncias, os caminhos para onde a gente foi, eu tenho a impressão, tenho dois palpites fortíssimos. Tem três grupos de amigos meus querendo fazer bolão, e eu disse que só ia dar o palpite sexta, porque no capítulo de amanhã a gente vai ter os depoimentos, mas eu tenho uma forte teoria de que a Odete está viva, com a ajuda do Freitas e da Consuelo. E se ela realmente morreu, eu acredito que o assassino seja... Vamos lá. Eu acredito que o assassino... E isso foi um palpite que uma amiga minha trouxe hoje. Eu acredito que o assassino não foi nenhum dos 5 suspeitos. E esse assassino entrou no quarto dela do Copacabana Palace antes de todo mundo. E ela já estava morta quando todo mundo chegou lá. Mas eu não tenho um nome para dar. Mas não sabe quem é, né? Eu não tenho um nome para dar. Eu não vou chutar um nome aqui. Mas o meu palpite mais forte é de que ela tá viva e o Freitas e a Consuelo ajudaram ela. Eu tenho por mim também que eles vão fazer esse jogo assim, de que não é ninguém que tava ali, velho. Agora, minha esposa acha que foi a Heleninha. Eu acho uma grande possibilidade. A Heleninha não lembrava do acidente de carro. A Heleninha não lembrava que não estava dirigindo quando o Leonardo morreu, né? E ela estava 3 dias bêbada quando entrou no Copacabana Palace. Como é que ela ia mirar, né? Mas aí ela ia travando 3 Odete. Mas tem 2 tiros na parede. Tem um tiro que foi dado antes e teve o tiro que matou ela. Ela matou um Odete, matou outro Odete e depois matou a Existe a possibilidade dela ter errado o primeiro tiro e acertado o segundo, se foi ela. Beleza. A gente vai ter que encerrar agora, infelizmente, porque eu passava agora falando... Não, por mim eu posso passar 4 horas falando. Pode continuar no podcast de áudio. Por favor. Vamos continuar assim. Pessoal, a gente conversou aqui, Lucas. Obrigado aí pela presença. Gente, eu que agradeço. Tô mega feliz.
eu amo novela. Eu amo novela. Se eu pudesse, eu já seria autor de novela. E, então, assim, é uma coisa que eu amo do fundo do meu coração. É a paixão da minha vida. Então, não tem como não amar falar disso. Show. Obrigado pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje. Guilherme, foi bom, né? Foi bom, melhor foi do que bom, você esperava, foi tá bom, vendo? foi bom. Falou um Bom, pouquinho, bom, falou um bom. pouquinho. Aí é comédia, né? Mas é isso, pessoal. Escutem o Caranguejo Atômico, os especiais que a gente tá fazendo aqui na Bienal. Conheço o trabalho do Lá no Instagram é @soueulucas. do Lucas e é isso aí. Tchau, Tamo tchau, junto. gente. Foi um Beleza, prazer. pessoal. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Fiquem bem.